Quem foi a mãe de Davi na Bíblia? Muito se conhece sobre a história de Davi, um dos personagens mais emblemáticos da Bíblia. Davi ficou conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia expõe as suas vitórias e falhas. Davi era um homem comum, pastoreava as ovelhas do seu pai e vivia num povoado simples. Seu coração humilde e temente a Deus fez dele um dos personagens mais conhecidos e falados da Bíblia. Porém, meus caros ouvintes, pouco se sabe sobre a mãe de Davi. Muito embora a Bíblia mencione a existência da mãe de Davi, ela não especifica seu nome. A falta de detalhes sobre a mãe de Davi na Bíblia, juntamente com interpretações errôneas de certos textos, resulta em equívocos comuns sobre a sua identidade. Uma teoria amplamente difundida sugere que a mãe de Davi não era uma esposa legítima de Jessé, seu pai, e Davi seria um fruto de uma relação ilícita de Jessé, possivelmente com uma prostituta. Uma versão alternativa, embora menos aceita, propõe que foi a mãe de Davi quem teve um caso extraconjugal, implicando que Davi não seria um filho biológico de Jessé. Mas essa ideia entra em um conflito direto com as profecias bíblicas, já que identificam Jesus Cristo como descendente direto de Jessé através de Davi. Mas, por conta dessas teorias, algumas pessoas concluem que Davi era um filho bastardo, possivelmente fruto de uma relação ilícita, ou de seu pai ou de sua mãe. Essas pessoas inclusive sugerem, supostamente, que Davi era desprezado por seus irmãos mais velhos, porque ele era um filho fora do casamento. Mas esse tipo de interpretação faz algum sentido? Obviamente que não. Na verdade, esse tipo de interpretação sobre a mãe de Davi, na maioria das vezes, é proveniente de uma interpretação muito errada do Salmo 51. Isso porque esse salmo declara: Eis que em iniquitude fui formado em pecado e me concebeu minha mãe. Então, com base nesse texto, algumas pessoas entendem que Davi foi gerado de um relacionamento ilícito. Tá bom, mas vamos entender isso aí com calma. A mãe de Davi era de fato adúltera? Conforme percebemos da leitura do Salmo, o rei Davi não se refere ao relacionamento dos seus pais, mas o Davi relaciona-se a um suposto caso de adultério que ele mesmo teve. O Salmo 51 está relacionado ao episódio em que o Davi cometeu adultério com Betseba e em seguida arquitetou o assassinato de Urias, o esposo dela. Portanto, esse salmo representa uma súplica de Davi, o rei de Israel, expressando sua confissão, arrependimento e profundo remorso pelo pecado que ele tinha cometido contra Deus. No versículo 5 do Salmo 51, Davi aborda a noção da depravação humana inerente. Ele reflete sobre a ideia de que os seres humanos não se tornam pecadores ao aprenderem a pecar durante a vida, mas porque já nascem com a condição de pecadores. Davi, ao examinar a sua própria vida, reconhece-se como um pecador desde o nascimento, indicando que ele tinha uma natureza falha desde a sua concepção. Assim, esse salmo não está relacionando especificadamente a mãe de Davi, mas a condição pecaminosa da natureza humana em geral. O nome Naás e a mãe do rei Davi. Uma teoria difundida sobre a mãe de Davi sugere que ela não foi a primeira esposa de Jessé, mas sim que ela se casou com ele após ficar viúva de um possível homem chamado Naás. Seguidores dessa teoria propõem que Zureia e Abigail, meia-irmãs de Davi, compartilharam da mesma mãe com ele, enquanto os demais filhos de Jessé seriam seus meio-irmãos paternos. Isso se baseia na menção em que 2 Samuel 16:25, onde Abigail é descrita como filho de Naás. Outros, entretanto, especulam que Naás poderia ser o nome da mãe de Abigail, por extensão de Davi.
No entanto, essa é uma conjectura sem evidências concretas e até mesmo o gênero de Nas é incerto. Uma interpretação comum entre estudiosos bíblicos é que Nas poderia ser outro nome para o próprio Jessé. Tá, mas o que se realmente sabe sobre a mãe de Davi? O conhecimento concreto sobre a mãe de Davi se limita ao que é relatado na Bíblia. Embora o nome não seja mencionado, existe uma referência a ela em 1 Samuel 22:3, onde se fala que os pais de Davi se refugiaram em Moabe durante a fuga dele na perseguição de Saul. Além disso, alguns estudiosos interpretam um versículo do Salmo 86:16, onde Davi clama a Deus como filho da tua serva, como indicação que sua mãe era devota de Deus. Assim, o mais prudente é reconhecer as informações bíblicas sobre a mãe de Davi são escassas, sabendo que apenas ela esteve com os moabitas quando Davi estava fugindo do rei de Israel. A Bíblia sempre apresenta Davi como filho legítimo de Jessé, desautorizando a teoria de que ele seria um filho ilegítimo. Se gostou desse conteúdo, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e compartilhe com todos seus amigos. Até a próxima!